Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Cá estamos, mais uma vez, primeiro para agradecer do fundo do coração toda a energia recebida pelos meus alunos, pelos meus ex-alunos, pelos meus futuros alunos, por aqueles que não são alunos, mas enviaram por meio de suas curtidas, de seus comentários, muita energia positiva para esse nosso projeto. Eu agradeço do fundo do coração e queria pedir para que vocês continuassem aí nessa sintonia com a gente, porque eu acho que vai dar certo. Beleza? Bom, hoje que eu queria trabalhar com vocês era o jogo dos 25 erros. Vamos ver o que a gente pode identificar de desvios, de erros, de possíveis substituições, de possíveis melhoramentos dentro de um texto. Vamos ver? O filme Como Era Verde Meu Vale, John Forte apresenta o drama de uma família, representando, através da dinâmica dos personagens, costumes tradicionalistas à essência de uma conjuntura patriarcal, fidedignamente associada ao contexto histórico do século XVIII. Por meio desse retrato familiar, Ford expõe alguns aspectos retrógrados desse tipo de formação, como o casamento arranjado. Sintomático a isso, percebe-se que o conceito de família no século XXI distancia-se desses moldes arcaicos. Então, como vocês já perceberam, nós temos aqui algumas dicas de onde os erros estão. Então, o erro 1 corresponde ao sujeito da oração. Quem é que apresenta alguma coisa? É o John Forge, que apresenta o drama de uma família. Não é o filme que apresenta. Então, o John Forge apresenta o drama de uma família dentro do filme. Então, o correto seria, como vocês estão vendo lá, no filme Como Era Verde Meu Vale, John Forge apresenta o drama, né? Bom, o segundo erro que vocês estão vendo é a ausência de aspas. Por quê? Porque todo e qualquer produto cultural, quer seja um filme, quer seja uma música, quer seja um livro, vai precisar vir destacado entre aspas. Depois vocês estão vendo o erro 18, que na verdade não é um erro, não é? É para enriquecer um pouco o vocabulário de vocês. Então eu gostaria que vocês pensassem em sinônimos, não é? Que sinônimos nós poderíamos usar dentro desse contexto para conjuntura? Então, modelo, estrutura, organização, sistema, condição, situação, circunstância. Porque para a gente alcançar o êxito na redação, a gente também vai precisar estar por dentro, né, da semântica das palavras. O erro 3, vocês estão vendo, é um erro clássico e considerado gravíssimo na correção de uma redação, que é quando a gente separa os termos essenciais da oração. Não sei se todo mundo lembra, mas o sujeito e o predicado são os termos indispensáveis. Sem esses dois termos, a oração não existe. Nós podemos até ter uma oração sem sujeito, mas uma oração sem sujeito e predicado, isso não será possível. Então, o erro 3 é essa vírgula depois de expõe. Você jamais pode separar o verbo do seu complemento, o sujeito do seu complemento. Você só vai poder fazer isso quando for um aposto, que é um caso especial. Então, erro 3, a correção seria Ford expõe alguns aspectos sem vírgula. O erro 4 corresponde à acentuação, que é também muito clássico, né? Se vocês perceberem, a maioria das palavras que vocês usam na redação que são acentuadas ou são paroxítonas terminadas em ditongo ou são proparoxítonas. E nesses dois casos, elas sempre devem vir acentuadas. Então, retrógrados precisa de acento por ser proparoxítona. O erro 17 é um erro daqueles clássicos que eu posso dizer assim para vocês. Toda vez que essa palavra aparecer na redação, lembrem-se disso. É regra de praxe. A palavra como, ela vem sempre precedida de vírgula. Tipos de formação, como o casamento arranjado. Por último, nós temos o erro 23, que, de novo, traz uma relação sobre os termos da oração. Só que agora a gente vai precisar entender que sintomático a isso tem valor de conjunção. Ou seja, está meio dentro daquela ideia que eu falei agora há pouco do início do parágrafo, que é o adjunto adverbial deslocado. Então vejam que até na leitura você vai precisar, né? Até na leitura você vai precisar parar. Sintomático a isso, percebe-se que o conceito, portanto, nós precisamos da vírgula depois, entre as palavras isso e percebe-se. Continuando, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, nós teremos 5 erros para analisarmos.
Em primeira instância, faz necessário apontar que a consolidação da família tradicional por muito tempo norteou o quadro social, dando a esse conceito um caráter normativo, o que, em vista disso, deverá reger a sociedade em toda a sua formação. A gradual obsolescência desse modelo, atualmente, revela que a construção familiar não é mais o principal objetivo para muitos, sendo o mercado de trabalho visto como um novo foco. Nessa perspectiva, nota-se em países europeus baixa taxa de natalidade análoga ao ingresso de mulheres nesse mercado, contrastando com países de terceiro mundo, onde a gravidez precoce evidencia ainda desestrutural formação familiar. Então, quando se trata do erro 5, é aquele erro clássico que eu citei agora há pouco, considerado gravíssimo. Nós não podemos separar os termos da oração. E aí, essa expressão lá na primeira linha, faz-se necessário apontar, é uma oração com valor de sujeito. Né? É a oração principal, aliás, que exige um sujeito. O que é que se faz necessário apontar? Aí você vai completar, que é a consolidação da família tradicional. Então você não pode separar o sujeito do seu predicado, mesmo quando for uma oração. Então o erro 5 é escrever tudo sem vírgula. O erro 19, de novo, é a minha tentativa de fazer com que vocês descubram palavras novas que podem ser usadas na redação. E aqui o aluno usou obsolescência, que pode ser usado dentro desse contexto com a ideia de limitação, redução de vida útil, redução gradativa, defasagem. 10. O erro 10 é quando toda vez que adjuntos adverbiais aparecerem e, na maioria das vezes, formadas pelo sufixo mente, a gente vai precisar grafar entre vírgulas, justamente porque eles estão fora do seu lugar. Atualmente, geralmente, frequentemente, a gente vai precisar colocar entre vírgulas. O erro 9 não é um erro gramatical, não é um erro de ortografia, de crase, vírgula. O erro 9 e o erro 11 correspondem àqueles detalhes que a gente conversou no vídeo passado. Argumentos incompletos, que carecem, que necessitam, que precisam, que aceitam exemplos, dados, informações. Poderíamos completar o trecho 9, por exemplo, vocês estão vendo lá embaixo em vermelho. Nota-se em países europeus como 2 países europeus que podem ser usados como referência aqui. Baixa taxa de natalidade análoga ao ingresso de mulheres. A gente já estaria exemplificando. Logo depois, contrastando com países de terceiro mundo como... Que países de terceiro mundo são o inverso dos 2 exemplos que vocês usaram lá acima de países europeus. Então, isso tornaria, não é, de uma certa forma, esse argumento mais válido pelos exemplos. Vamos ler junto o terceiro parágrafo? Contudo, fica evidente a desigualdade como o espectro do patriarcalismo ainda limita a liberdade de grupos, há muito tempo marginalizados, como as mulheres. Ainda sob o viés da formação familiar na sociedade moderna, vê-se a expansão do conceito abrangindo famílias formadas à luz de laços homoafetivos. Porém, percebe-se que essa visão progressista vai na tendência contrária a ideias conservadoras, o que, aliado à intolerância religiosa, evidencia casos de homofobia e a restrição do conceito familiar à supremacia de valores heteronormativos. Então a gente começa com o item 6. Esse erro é um erro de coesão. Não é um erro gramatical, ortográfico, mas é quando você escolhe, por exemplo, o conectivo errado. Contudo, é uma adversativa. Então, se você começar um parágrafo da redação com palavras como contudo, porém, entretanto, no entanto, todavia, você vai ter que fazer uma correlação contrária ao que foi dito antes. E não foi o que aconteceu nesse texto. O que é dito nesse trecho vai ao encontro, melhor dizendo, do que foi dito no parágrafo que nós analisamos anteriormente. Então, contudo, estaria errado. Nós deveríamos ter usado nesse contexto, nessa perspectiva, desse modo, enfim. O erro 25 trata-se de um erro de ortografia. A palavra homoafetivos não tem hífen. Homoafetivos é uma expressão que passou a ser usada sobretudo nos tribunais, nesses casos mais jurídicos, para diminuir o jeito pejorativo com que se tratava, com que se referia aos homossexuais. Então a palavra é escrita sem hífen. O erro 7, erro gravíssimo. Percebe-se. Então, se você percebe alguma coisa. Então, você vai completar essa oração com um objeto direto. Você não vai poder separar por vírgula. Então, percebe-se que é essa visão progressista na tendência
é totalmente sem vírgulas. Erro 8, nós temos um erro de crase. Por que um erro de crase? Porque a crase ela acontece sobretudo quando a primeira palavra exige a presença de um a preposição, e a outra palavra, por exemplo, é uma palavra feminina que também exige o artigo a. Vocês estão vendo lá na penúltima linha, lá em cima, aliado à intolerância. Aquilo que está aliado a alguma coisa, preposição. Essa alguma coisa é intolerância religiosa, palavra no feminino que exige o a na frente. Portanto, deveríamos usar a crase, como vocês estão vendo na correção lá embaixo. No item 22, nós temos de novo uma possibilidade de enriquecermos nossa língua se tivéssemos que substituir nessa redação a palavra supremacia. Que palavra poderíamos usar? Superioridade, predomínio, hegemonia, preponderância, prevalência, primazia, maioria. Tá aí mais uma palavra para o leque de vocábulos de vocês. Por último, temos mais um exemplo de como nós podemos ser mais detalhistas nos nossos argumentos. Quando o autor aqui fala da supremacia de valores heteronormativos, então seria interessante dizer um pouco como isso pode ser visto na prática. Vocês estão vendo lá embaixo, valores heteronormativos, o que se pode constatar na dificuldade de casais gays adotarem crianças e no preconceito de famílias com estrutura semelhante a essa, sofrem em condomínios e escolas, como aconteceu em Brasília, quando o casal foi agredido na área de lazer do prédio por moradores do mesmo. Sempre naquela corrente de pensamento, quanto mais eu pormenorizar, quanto mais eu detalhar, quanto mais eu exemplificar, mais o meu argumento será válido. E para encerrar, a nossa famosa conclusão. Dessa forma, fica evidente a abrangência do conceito de família na atualidade, assim como a tentativa de continuidade de um modelo repressor, visando a mais direitos à população feminina. Cabe ao governo incentivo à entrada no mercado de trabalho, oferecendo oportunidades e livrando-se da estereotipação limitadora. Cabe também o reconhecimento aos direitos da comunidade LGBT, abraçando a ideia de uma formação familiar abrangente. Então vejam que o erro 24 é aquele que eu venho fazendo questão de repetir ao longo de todos os parágrafos. Não posso separar os termos essenciais da oração. O que fica evidente? Então você vai dizer ainda o que fica evidente, sem vírgulas. Erro 12 e erro 13 correspondem à crase. No primeiro caso, há mais direitos, não posso usar crase porque o mas é uma palavra aí, com valor de pronome, com valor de advérbio, então não uso crase diante dessas estruturas. No segundo caso, direitos à população, direito a alguém, população feminino, então eu vou usar crase. Já no erro 21, nós temos aí a palavra estereotipação. Vamos de novo enriquecer a língua. Sinônimos: preconcepção, preconceito, rótulo, molde, categorização, padronização. É quando você cria um estigma, um modelo para uma coisa, portanto, bem próximo do preconceito. Já nos números 14, 15 e 16, nós temos aqueles defeitos clássicos da conclusão que a gente precisa batalhar muito para não repeti-los. 14, por exemplo, O que é essa estereotipação? Que estereotipação é essa? Como eu posso me livrar dela? O que o governo teria que fazer? A gente sugeriu lá embaixo, por meio de palestras educativas realizadas pelas secretarias de assistência social a pessoas que pretendem formar uma família e para a comunidade onde pertencem. Já no erro 15, que direitos são esses que devem ser reconhecidos pela comunidade LGBT? Como reconhecimento aos direitos da comunidade LGBT, outorgados via conferências, estudos e conscientização, envolvendo juristas e sociólogos, grupos organizados que lutam pela causa. Por último, a finalidade familiar abrangente, visando desmistificar o preconceito formado diante das novas famílias que se configuram, propiciando também o respeito a quem prefere o modelo conservador, inspirando uma sociedade diferente da obra de John Forge. Se vocês perceberem, a minha sugestão nos itens 14, 15 e 16, para que vocês detalhem melhor a redação de vocês, porque corresponde àquele nosso esquema do AMDF. Eu preciso do agente, que é o governo, está aí muito bem dito, da ação, que é a entrada no mercado de trabalho, que é o reconhecimento dos direitos, mas está me faltando o modo, o detalhe e a finalidade, ok? É isso aí, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha contribuído mais uma vez com vocês. E é isso. Estamos juntos e fiquem em paz.